As Fêmeas do Universo 25, o experimento que previu a crise feminina moderna. Como ratos de laboratório anteciparam os dilemas das mulheres contemporâneas. Abertura. O presságio feminino. Imagine se eu te dissesse que um experimento com ratos dos anos 70 previu exatamente o que está acontecendo com as mulheres nas sociedades modernas. Que esse mesmo experimento explicou por que as taxas de natalidade despencaram, por que tantas mulheres estão escolhendo não ter filhos e por que os relacionamentos estão cada vez mais complexos. Esta é a história do Universo 25, um experimento que chocou o mundo científico ao revelar que as mulheres são tanto o coração quanto o termômetro de uma civilização. Quando elas entram em crise, toda a sociedade está prestes a colapsar. Prepare-se para descobrir como ratos fêmeas em um laboratório anteciparam os dilemas mais profundos das mulheres do século XXI. Capítulo 1. O paraíso das fêmeas pioneiras. Em 1968, John Calhoun criou o que parecia ser o sonho de qualquer fêmea. Um ambiente com comida infinita, água abundante, temperatura perfeita, proteção total contra predadores e espaço suficiente para criar suas crias em paz. 4 casais de ratos foram introduzidos neste paraíso artificial. E no início, as fêmeas pareciam estar vivendo o sonho perfeito. As jovens exploradoras. As fêmeas jovens eram pura energia e curiosidade. Exploravam cada canto do ambiente, brincavam sem preocupações, socializavam naturalmente. Era como observar crianças numa loja de brinquedos infinita. Elas não tinham territorialidade. Por que defender espaço quando havia espaço suficiente para todas? Elas não tinham seletividade sexual. Por que ser exigente quando não havia competição real? Elas não desenvolveram instintos de conservação. Por que guardar recursos quando eles eram infinitos? Era a infância feminina perfeita. Sem medos, sem limitações, sem responsabilidades. As mães automáticas. As fêmeas adultas se tornaram máquinas reprodutivas eficientes. Engravidavam facilmente, tinham ninhadas saudáveis, cuidavam dos filhotes. Mas havia algo perturbador nesse cuidado. Era mecânico, superficial, automático. Não havia o investimento emocional intenso que caracteriza as mães na natureza selvagem. Não havia a vigilância constante contra predadores inexistentes. Não havia a transmissão de habilidades de sobrevivência, porque não havia nada do que sobreviver. Era a maternidade sem propósito, funcional, mas vazia de significado profundo. As matriarcas ociosas. As fêmeas mais velhas, que deveriam ser as guardiãs da sabedoria, encontrarão-se numa posição estranha. Sua experiência não era mais necessária. Em um mundo sem perigos, sem escassez, sem desafios, o que uma matriarca experiente poderia ensinar? Como encontrar comida que estava sempre disponível? Como evitar predadores que não existiam? Como sobreviver a invernos que nunca chegavam? Elas se tornaram figuras decorativas, respeitadas por idade, mas irrelevantes por função. Capítulo 2. Os primeiros sinais de rachadura. Conforme a população crescia, algo sutil mas profundo começou a mudar no comportamento feminino. As primeiras a mostrar sinais de crise foram, paradoxalmente,
as que tinham tudo. A competição sem sentido. As fêmeas jovens, que antes brincavam harmoniosamente, começaram a desenvolver agressividade. Mas não era uma competição por recursos. Havia abundância total. Era uma competição pelo quê? Competiam por espaço que não era escasso. Competiam por atenção que não era limitada. Competiam por status em uma sociedade sem hierarquias naturais. Era como se, na ausência de desafios reais, elas tivessem inventado desafios artificiais. A maternidade negligente. As fêmeas adultas começaram a mostrar sinais alarmantes de desinteresse maternal, não por falta de recursos, mas por excesso deles. Começaram a abandonar filhotes sem motivo aparente. Desenvolveram cuidado parental superficial. Faziam o mínimo necessário. Algumas começaram a praticar infanticídio, matando filhotes de outras fêmeas. Em um ambiente de abundância total, o instinto maternal estava se deteriorando. O isolamento das sábias. As fêmeas mais velhas começaram a ser marginalizadas. Suas tentativas de manter tradições comportamentais foram ignoradas pelas mais jovens. Sua sabedoria se tornou irrelevante em um mundo que parecia não precisar de sabedoria. Elas começaram a se isolar, a se retirar das dinâmicas sociais, a se tornar fantasmas em sua própria sociedade. Capítulo 3. O colapso feminino total. Na fase final do experimento, o que aconteceu com as fêmeas foi devastador e profético. As jovens perdidas. As fêmeas jovens desenvolveram o que só pode ser descrito como uma crise existencial coletiva. Isolamento social extremo. Retiraram-se completamente das interações, comportamentos obsessivos, ações repetitivas sem propósito, rejeição sexual total, evitação ativa de qualquer contato reprodutivo, automutilação, comportamentos autodestrutivos. Era como se tivessem perdido completamente o sentido de viver. As mães destrutivas. As fêmeas adultas entraram em colapso reprodutivo total. Abandono sistemático da prole. Deixavam filhotes morrerem de negligência, canibalismo materno. Algumas chegaram a comer seus próprios filhotes, abortos espontâneos, interrupção de gestações por estresse psicológico e esterilidade psicogênica, perda da capacidade reprodutiva por trauma mental. A função mais fundamental da feminilidade, a maternidade, havia entrado em colapso total. As anciãs abandonadas. As fêmeas mais velhas sofreram talvez o destino mais cruel. Morte social prematura. Foram completamente ignoradas, abandonadas por suas próprias filhas e netas, tratadas como se já estivessem mortas. Morreram sozinhas, sem reconhecimento, sem rituais, sem memória. A continuidade cultural feminina foi completamente rompida. Capítulo 4. O espelho assombrado da modernidade. Agora vem a parte que vai te arrepiar. Olhe o que está acontecendo nas sociedades desenvolvidas hoje. As jovens modernas. Agressividade competitiva crescente. Competição profissional feroz mesmo quando desnecessária, formação de grupos exclusivos, tribos femininas cada vez mais fechadas, rejeição de relacionamentos tradicionais, evitação de compromissos duradouros, epidemia de ansiedade e depressão, especialmente entre jovens mulheres.
Taxa de suicídio feminino jovem disparando em países desenvolvidos. As mães contemporâneas. Adiamento ou rejeição da maternidade. Taxas de natalidade despencando globalmente, depressão pós-parto epidêmica. Mesmo em condições ideais de suporte, sentimentos de vazio maternal. Mães relatando falta de conexão com filhos, terceirização do cuidado, delegação crescente da criação para instituições. Alguns casos extremos de rejeição ou violência contra a própria prole. As mulheres mais velhas. Isolamento crescente pós-aposentadoria. Solidão epidêmica entre idosas, rejeição da sabedoria geracional. Conhecimento das mais velhas sendo ignorado, ruptura da transmissão cultural. Tradições femininas sendo perdidas, morte social prematura. Mulheres sendo descartadas após a menopausa. E tudo isso acontecendo em sociedades de abundância total, comida farta, segurança garantida, direitos assegurados, oportunidades infinitas. Exatamente como no Universo 25. Capítulo 5. A psicologia profunda da crise feminina. Por que isso acontece? A resposta está numa descoberta perturbadora. A falta é estruturante para a psique feminina. A maternidade evoluiu em contextos de desafio, necessidade de proteger, ensinar sobrevivência, garantir continuidade em ambientes hostis. Quando esse contexto desaparece, quando não há desafios reais, quando a abundância elimina a necessidade de luta, algo fundamental se quebra na psique feminina. A atrofia do instinto maternal. É como um músculo que não é usado. A capacidade de formar vínculos profundos, de investir emocionalmente na prole, de encontrar significado na maternidade precisa de resistência para se desenvolver. Sem obstáculos, sem desafios, sem a necessidade real de cooperação para a sobrevivência, as mulheres podem entrar no que os psicólogos chamam de vazio existencial maternal. A competição sem propósito. Na ausência de desafios reais de sobrevivência, as mulheres criam competições artificiais, por status, por atenção, por validação, que são infinitamente mais destrutivas que a competição por recursos reais. É mais fácil competir por recursos limitados que por validação ilimitada. Capítulo 6. As implicações aterrorizantes. O colapso reprodutivo global. Se o Universo 25 é um modelo válido, sociedades de abundância extrema estão programadas para o colapso reprodutivo. Coreia do Sul. Taxa de natalidade de 0,8 filhos por mulher. Japão. População encolhendo há décadas. Europa. Precisando de imigração massiva para manter população. Brasil. Taxa de natalidade despencando rapidamente. Isso não é acidental. É uma consequência inevitável da abundância sem propósito. A ruptura da transmissão cultural. As mulheres são tradicionalmente as guardiãs da cultura, as transmissoras de valores, tradições, sabedoria prática. Quando elas entram em crise existencial, toda a continuidade cultural está ameaçada. Estamos vendo isso hoje: perda de tradições familiares, ruptura entre gerações, incapacidade de transmitir valores fundamentais. O efeito dominó social. Quando as mulheres entram em colapso, toda a sociedade segue. Elas são o centro da reprodução, da socialização primária, da estabilidade emocional familiar.
O Universo 25 mostrou que o colapso feminino precede e causa o colapso social total. Capítulo 7. Sinais de alerta contemporâneos. Reconhecendo os padrões. Nas jovens. Agressividade desproporcional em competições profissionais. Formação de grupos exclusivos e hostis. Rejeição sistemática de relacionamentos duradouros. Comportamentos obsessivos com aparência e status. Epidemia de transtornos alimentares e automutilação. Nas adultas. Adiamento indefinido da maternidade até as condições serem perfeitas. Sentimentos de vazio mesmo após conquistas profissionais. Dificuldade de formar vínculos emocionais profundos. Dependência excessiva de validação externa. Depressão pós-parto mesmo em condições ideais. Nas mais velhas. Isolamento social crescente após aposentadoria. Sensação de irrelevância e inutilidade. Rejeição por gerações mais jovens. Perda de propósito após fim da fase reprodutiva. O paradoxo da abundância feminina. Quanto mais oportunidades, menos satisfação. Quanto mais liberdade, mais ansiedade. Quanto mais segurança, menos propósito. Quanto mais facilidade, menos realização. Capítulo 8. Possíveis caminhos de solução. Redescobrindo o propósito feminino. 1. Desafios significativos. Mulheres precisam de propósitos que transcendem o conforto material. Projetos que envolvam responsabilidade real por outros. Atividades que conectem com algo maior que o ego individual. 2. Comunidade autêntica. Vínculos genuínos baseados em interdependência real. Não apenas redes sociais virtuais, mas cooperação prática. Recuperação de rituais femininos de passagem e celebração. 3. Maternidade consciente. Reconhecimento da maternidade como projeto existencial, não apenas biológico. Investimento emocional intensivo versus terceirização total. Compreensão da criação de filhos como contribuição civilizacional. 4. Sabedoria intergeracional. Recuperação do respeito pelas mulheres mais velhas. Criação de espaços para transmissão de conhecimento. Valorização da experiência versus obsessão com juventude. Limites saudáveis na abundância. Nem toda facilidade é benéfica. Nem toda abundância é saudável. Nem toda liberdade é libertadora. A solução não é retornar à escassez, mas criar abundância com propósito, facilidade com responsabilidade, liberdade com compromisso. Capítulo 9. A escolha civilizacional. O momento crítico. Estamos no momento exato em que as sociedades do Universo 25 começaram a entrar em colapso irreversível. As mulheres estão mostrando todos os sinais que precederam a destruição total da sociedade dos ratos. A pergunta é: somos capazes de aprender com os ratos de Calhon antes que seja tarde demais? 2 trajetórias possíveis. Trajetória 1. Colapso. Continuação da abundância sem propósito. Aprofundamento da crise existencial feminina. Colapso reprodutivo e cultural irreversível. Fragmentação social total. Trajetória 2. Reintegração. Abundância material com propósito existencial. Recuperação do sentido da feminilidade. Maternidade consciente e valorizada.
Continuidade cultural renovada. O papel central das mulheres. As mulheres não são apenas vítimas desta crise, são a chave para a solução. Quando elas redescobrirão propósito, toda a sociedade se reequilibra. Quando elas valorizarem a maternidade, a cultura se renova. Quando elas reconectarem com a sabedoria intergeracional, a continuidade se restaura. Epílogo. A lição das fêmeas do universo 25. A profecia cumprida. O experimento Universo 25 não foi apenas um estudo sobre ratos. Foi uma profecia sobre o destino das sociedades abundantes. E essa profecia está se cumprindo exatamente como previsto, começando pelas mulheres. A responsabilidade feminina. As mulheres carregam uma responsabilidade única. Elas são simultaneamente o termômetro e o termostato da civilização. Quando elas adoecem, a sociedade adoece. Quando elas se curam, a sociedade se cura. A urgência do momento. Não temos gerações para resolver isso. O colapso reprodutivo já está em curso. A ruptura cultural já começou. O isolamento social já é epidêmico. Mas ainda há tempo, se aprendermos a lição fundamental do Universo 25. A abundância sem propósito é mais destrutiva que a escassez com significado. A escolha final. Cada mulher hoje enfrenta a mesma escolha que as fêmeas do Universo 25 enfrentaram. Sucumbir à ilusão de completude da abundância, ou encontrar propósito transcendente mesmo em meio à facilidade. O futuro da civilização pode depender dessa escolha. As fêmeas do Universo 25 escolheram o colapso. O que escolheremos nós? Esta é a história profética das fêmeas do Universo 25. Um espelho assombrado que reflete os dilemas mais profundos das mulheres contemporâneas, e um alerta urgente sobre o preço oculto da abundância sem propósito.